Renúncia, segunda parte, 2. Novamente em Paris. Madalena Villamil acolheu o alvitre do velho sacerdote, entre cismas e esperanças. Desejava sinceramente poder um dia abraçar os Davenport. Nunca renunciara ao propósito de ouvir algum sobrevivente do naufrágio em que, segundo a carta de Blois, perdera o esposo amado. Os anos haviam corrido entre esforços angustiosos, mas nunca se lhe apagara na mente a figura de Jacques com a sua generosidade paternal. Às vezes conjeturava que o carinhoso benfeitor de Blois também já houvera falecido. Ainda assim, seria sempre possível encontrar Susana ou algum dos irmãos de Cirilo em Connecticut. Ao demais, sentia-se cansada e doente. Não seria prudente aproximar Alcione dos parentes? Temia morrer deixando a filha sem parentes próximos que lhe velassem pelo futuro. Em tempo alimentara a esperança de um casamento feliz, mas agora estava certa de que esse problema, na vida da jovem, era muito mais complexo do que poderia supor. Se a morte lhe sobreviesse, poderia contar com a afeição sincera do padre Damiano. Mas também notava que o velho amigo ia se curvando para a terra, devagarinho, ao peso do intenso trabalho junto das almas. Quanto ao filhinho adotivo, não podia presumir nem esperar dele outra coisa que não fossem preocupações e trabalhos ásperos. Alcione não poderia esperar de Rob o concurso necessário no porvir. Antes, pelo contrário, ele é que não poderia prescindir do seu arrimo fraternal. E nada obstante, a esposa de Cirilo sentia-se sem coragem para aderir ao projeto. Compreendia as vantagens e o acerto da empresa, mas sentia-se ao mesmo tempo exausta de forças para tentar a jornada penosa. Não hesitaria se a viagem estivesse definitivamente decidida e traçada em seus detalhes. Entretanto, a permanência em Paris, antes da resolução definitiva, infirmava-lhe o ânimo. A capital francesa regurgitava de recordações doces e amargas para o seu espírito sensível. Rever os lugares onde conhecera a inovidável ventura da mocidade não significaria beirar-se do túmulo dos mais lindos sonhos e chorar para sempre? Enquanto ela assim relutava, Damiano intervinha solícito, valendo-se das ocasiões em que se encontravam a sós. Reconheço quão amargurosas são as tuas expectativas, mas penso que a felicidade de Alcione e as necessidades de Rob justificam teu sacrifício. Creio que o ambiente de Ávila já proporcionou às duas crianças o máximo de experiência. E chegados a este ponto, nutro os meus receios pelo sobrinho. Alcione nos deu vigoroso exemplo de fé e sacrifício, recusando-lhe os planos de rapaz impetuoso, sacrificado na sua vocação. Mas não será o caso de auxiliarmos agora a generosa menina, prodigalizando-lhe um bálsamo ao coração dilacerado? É que, não obstante o bom senso e a grandeza da alma, ela deve ter o coração repleto de amor. Isso é inegável. Considero crueldade expô-la diariamente ao exame da sua chaga. Em cada pormenor da igreja, como em cada paisagem de Ávila, seus olhos carinhosos hão de ver a figura do amor torturado e insatisfeito. Por outro lado, pressinto em meu sobrinho manifesta incapacidade de renúncia. A meu ver, ele deu tréguas ao problema, sem o quitar no coração. Quando menos esperarmos, voltará ao assunto com argumentos novos. Não julgas que mais convém prevenir, subtraindo Alcione às tentações?
Confio bastante nela, na sua conduta irrepreensível, mas imagino que a medida lhe beneficiará o espírito impressionável. Vossa opinião é respeitável, Padre Damiano, mas por mim, penso que Paris fica demasiado longe. E, contudo, a mudança para outra região espanhola pouco adiantaria. Com referência ao caso de meu sobrinho, ele encontraria logo qualquer pretexto para continuar junto de Alcione. E no que diz com a viagem à América do Norte, à França ou à Inglaterra, somente nos oferecem facilidades. Tendes razão, acentuou a filha de Dom Inácio convicta. Pois reflitamos no caso, concluía o velho sacerdote, certos de que nas feridas do amor a distância sempre foi remédio de benéficas reações. A esposa de Cirilo passou a considerar a conveniência da iniciativa, comunicando à filha os seus projetos. Alcione exultou de alegria. O ambiente acanhado de Ávila feria-lhe o coração. Os comentários maliciosos apoquentavam-na. Todavia, ao revelar-se jubilosa, não se referiu a tais coisas, alegando apenas a esperançosa perspectiva de melhor saúde para sua mãe e para a educação de Rob. Ante a opinião da jovem, Madalena ganhou novo ânimo. As primeiras providências foram dadas com grande espanto de Padre Carlos. Enquanto Damiano comunicava para Paris a deliberação de partir, a filha de Dom Inácio vendia a chácara aos Estigarribias. Realizou o negócio sem preocupação e sem mágoas, mesmo porque seus velhos amigos, Dolores e João de Deus, haviam partido para a colônia, com certas vantagens materiais, de acordo com os patrões. Quanto ao mais, Ávila não lhe oferecia motivo a saudades acerbas. Amparada nas esperanças da filha, estava resolvida a partir, ainda que tivesse de enfrentar maiores dificuldades na capital francesa. Enquanto permanecia irresoluta, Alcione incumbira-se de lhe dissipar os últimos receios. Não lhes faltaria trabalho nas cidades grandes. A costura era serviço remunerativo em qualquer parte. Além disso, Rob teria ensejo de prosseguir mais firmemente na música. Padre Damiano assevera não ser impossível conseguir serviço pago ao seu violino em alguma igreja. Nesse caso, Madalena animava-se, chegando a esperar com visível satisfação o dia da partida. Clenaghan, no entanto, mantinha-se em atitude reservada. O tutor lhe confiara a igreja de São Vicente com severas recomendações. Fizera-lhe sentir maiormente o quadro de responsabilidades que o cercavam e induzia-o a manter o espírito de renúncia e sacrifício no coração, qual fogo sagrado da sua tarefa. Carlos, porém, parecia alheio aos exercícios religiosos. Alcione era sua preocupação máxima. Inúmeras vezes buscava-lhe a companhia carinhosa para aliviar o coração, mas encontrava sempre a expressiva nobreza da sua alma cristã, adjurando-o a consumir-se inteiramente pelo dever bem cumprido em face do Eterno. Na véspera da separação que o deixaria mergulhado em saudades angustiosas, buscou de maneira a lhe falar intimamente, antes de se apartarem definitivamente. Depois de longas considerações afetivas com que traduzia as penas íntimas do coração, assim falou. Não sei se poderei suportar para sempre o cativeiro em que me encontro. Sou um pássaro engaiolado, anseio de liberdade. Somos escravos do Cristo, atalhou ela resignada. Farei o possível por viver em observância às verdades que me ensinaste,
Mas, se um dia for compelido a modificar meu roteiro, irei buscar-te, na França ou na América, a fim de construirmos o castelo de nossa aventura. Muitíssimo emocionada, Alcione advertiu. Espero que nunca interfiras no que Deus organizou, ainda que se destacassem as razões mais poderosas, porque, acima de tudo, Carlos, suponho que deveremos aguardar nossa aventura entre as luzes do céu. O pupilo de Damiano calou-se e a palestra prosseguiu entre juras e compromissos afetuosos. No dia seguinte, pela manhã, as últimas despedidas lhe provocaram lágrimas copiosas. Abraçou o velho tio comovidamente, dirigindo a todos palavras de reconhecimento e amor, com os votos sinceros de feliz jornada. Alcione estava sufocada. O dever falava-lhe fortemente ao espírito, mas a separação doía-lhe nas fibras mais recônditas. No último instante, as lágrimas lhe saltaram dos olhos. Damiano dava mostras de forte emoção. A senhora Villamil permanecia recolhida em si mesma. Apenas Rob mostrava enorme alegria pela novidade da excursão e quase maravilhado com as suas roupas novas. O velho companheiro de lutas que se conservava ao lado de Clenaghan abraçou os viajantes e, reconhecendo a comoção do antigo sacerdote, falou sensibilizado. Padre Damiano, não nos conformamos com a sua partida, não somente pela falta de sua palavra animadora, como também porque não acreditamos que se esqueça de Ávila, onde residiu e trabalhou longos anos. Sim, meu amigo, respondeu o interpelado sem hesitação. Sem dúvida que não poderei alijar as confortadoras lembranças da igreja de São Vicente e das pessoas queridas que aqui ficam. Mas, por outro lado, não há de esquecer que, em toda parte, servimos ao Senhor. Cada qual fazia por se mostrar mais esperançado e confiante no futuro. Novos adeuses, últimos abraços, e o carro espaçoso partiu aos solavancos e ao trote dos animais pelo caminho empedrado e poeirento. A viagem em direção ao litoral da Galiza não foi muito fácil. Entretanto, alguns dias de penosa jornada, a pequena caravana atingia Vigo, de onde uma embarcação holandesa a conduziria ao porto do Havre. Madalena Villamil conservava-se melancólica, presa de recordações dolorosas da França. Damiano a todos encorajava, formulando vastos projetos de futuro. Não seria difícil seguir de Paris para a América, mais tarde ou mais cedo, e essa promessa entretinha e exaltava o otimismo geral. Para distrair Alcione e Rob, o velho amigo descrevia a beleza dos sítios mais atraentes da capital francesa, falando com entusiasmo da suntuosidade dos templos e dos passeios pitorescos pelas águas do Sena. Madalena ouviu-o atenta, identificando os sítios de suas venturosas excursões em companhia do marido, e parecia perder-se num abismo insondável de saudades ansiosas e lindas recordações. Afinal, chegaram a Paris, depois de longo tempo e de experimentarem os maiores incômodos na viagem. O padre Amâncio Malozek, da confraria dos Agostinhos e companheiro dedicado de Damiano, esperava-os solícito. Segundo a notícia enviada de Ávila, prepararam uma casa modesta no burgo de São Marcelo para Madalena e os seus, reservando um apartamento no presbitério de São Jacques para o velho amigo de muitos anos. A filha de Dom Inácio, da Calessa, 44. Nota explicativa. Variedade de carruagem com 4 rodas e 2 assentos, puxada por 2 cavalos em parelha.
em que se encontravam em trânsito, reparava com admiração as ruas e praças do seu conhecimento. Luís XIV reinava ainda, e a cidade atestava uma administração vigilante e cuidadosa. Depois de atravessar o burgo de São Vítor, a viatura penetrava o de São Marcelo e parava ao lado de modesta casinha. Desceram todos, e Padre Amâncio, muito gentil, oferecia a singela residência. A filha de Dom Inácio experimentava enorme estranheza pela mudança brusca de ambiente. Procurou, porém, adaptar-se à nova situação, insistindo pela nota das despesas. Fez questão de pagar tudo, embora Damiano e o amigo fizessem o possível por evitar o feito. Somente mais tarde, o velho sacerdote retirou-se para São Jacques, quando a organização de todos os projetos tranquilizara Madalena e os seus. Alcione não conseguia dissimular a surpresa que lhe causava a extensão de Paris com as suas expressões de vida intensa. No íntimo, rogava a Deus lhe fortalecesse o espírito para os trabalhos que lhe estivessem ali reservados, pronta à execução dos seus deveres. A primeira necessidade dos Villamil foi atendida daí a 2 dias. Padre Amâncio lhes angariou ótima serva, uma velhinha desamparada e dona de nobres sentimentos. Luísa captou logo as simpatias de Madalena e da filha. Há muito que ela se via quase em abandono. As famílias abastadas recusavam os serviços de gente mais idosa, e a sua situação era das mais precárias. Tal circunstância aproximou-a mais fortemente da nova patroa, constituindo valioso arrimo para a esposa de Cirilo, que necessitava incrementar o próprio trabalho remunerado para atender os gastos domésticos. Prementes dificuldades, no entanto, esperavam a filha de Dom Inácio, que a breve trecho se encontrou em maiores apuros. Nem sequer pudera sair à via pública a fim de visitar o túmulo dos pais, como tanto desejava. A mudança de meio trouxera-lhe a reviviscência da enfermidade dos pés, com caráter agudíssimo. Padre Damiano, por inexplicáveis circunstâncias, também adoecera em casa do colega em São Jacques. Alcione, depois de atender aos encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os 2 enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo, buscava praticar o francês em longas conversações com Luísa e cuidava com infinitos desvelos das melhoras da genitora. Esta, muito impressionada com a evasão dos reduzidos recursos que trouxera de Ávila, procurava instruir a filhinha para que a obtenção de trabalho em Paris lhe fosse facilitada. Em vão enviou-a em procura de Colette e de outras amizades dos tempos idos. Madalena tinha a impressão de que forças impiedosas haviam varrido todos os traços parisienses em que se concentravam suas lembranças cariciosas. Alcione, apesar da fé que lhe fortalecia o coração, permanecia igualmente preocupada. Era indispensável atender ao tratamento materno, cuidar dos pagamentos à serva, prover as necessidades de Rob. Em suas visitas a Damiano, abstinha-se de lhe confiar as graves inquietações. O velho sacerdote, contraindo inesperadamente implacável moléstia dos pulmões, definhava dia a dia. A jovem, porém, criou coragem e solicitou o socorro do padre Amâncio, a fim de lhe angariar algum trabalho. Costurava, bordava, ensinava música, e talvez não fosse difícil obter colocação em alguma oficina honesta ou em casas abastadas. O novo amigo da família Villamil pôs-se em campo. Antiga costureira nas vizinhanças da Ponte de São Miguel, autorizou o padre Amâncio a lhe mandar a candidata para lhe conhecer as habilitações. Alcione apresentou-se.
Madame Paulette, que mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas, não gostou do seu porte nobre e da sua candura. Era demasiado pura e simples para servir-lhe aos propósitos obnóxios. Nota 45. Vulgares, nefastos. Após observá-la meticulosamente, a costureira esboçou um gesto significativo e sentenciou: Lamento bastante, mas não é possível utilizar seus serviços por enquanto. Por que, madame? Perguntou a filha de Madalena com inflexão de tristeza, por ver aniquilada sua esperança. A interlocutora procurou ocultar os verdadeiros sentimentos, acentuando: Sua dificuldade de pronúncia não satisfaz as exigências da freguesia. Mas poderei costurar sem inconveniente, e com o tempo creio poder satisfazê-la no referente à linguagem. Não posso, disse a outra inflexível. A clientela de bom gosto exige muitos recursos verbais. Alcione, muito humilde, deixando transparecer grande amargura na voz, insistiu. Madame Paulette, certamente a senhora está com a razão. Entretanto, ousaria apelar para sua bondade. Tenho muita necessidade de trabalho. Minha mãe está gravemente enferma e, além disso, todas as despesas da casa correm por minha conta. Se a senhora pudesse admitir-me em sua oficina de costura, pode crer que praticaria uma ação caridosa e justa com o nosso eterno reconhecimento. Quem sabe terá outros serviços de que me possa ocupar honestamente em sua casa? Sem conhecimentos em Paris, estamos em luta com os maiores obstáculos. Essas palavras, porém, embora denunciassem extrema aflição de uma filha carinhosa, não produziram efeito. Madame Paulette, com expressão algo irônica, voltou a dizer: Infelizmente não estou em condições de atendê-la, mas, minha menina, não será só a costura que lhe poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando a vida em Paris com menores esforços. Enquanto Alcione, surpreendida com a insinuação tão ingrata, sentia-se impossibilitada de responder, a interlocutora concluía impiedosamente. Com seus modos simples e com sua juventude, não seria difícil. Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se. Atordoada com o burburinho das ruas, voltou à casa, submersa em graves cogitações. Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. Compreendia a inutilidade de se entregar a lamentações estéreis. Certo, Deus não lhe havia concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Seu coração detinha o depósito sagrado, a fim de aprender e nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Esse pensamento tranquilizou-a. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, sim como Mestre amado, presente em espírito às lições dos discípulos entre os sofrimentos e experiências do mundo. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. Da sua inesgotável bondade viriam recursos inesperados. Prosseguiria esforçando-se e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Engolfada em profundas meditações, entrou em casa, morta de cansaço. Tal como sucedera um dia a Madalena, Alcione também tivera necessidade de tranquilizar o espírito materno com palavras que disfarçassem as realidades amargas. De olhos esperançados, a esposa de Cirilo interrogou ansiosa. E o trabalho? Esboçando um sorriso de paz espiritual, a jovem acentuou. A oficina me admitirá por estes dias. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou. Graças a Deus. Que me dizes da Madame Paulette? É pessoa respeitável? Pouco conversamos, mas ainda assim me pareceu pessoa muito estimável e digna.
Ainda bem, exclamou a mãezinha, despreocupando-se. Meu maior receio provém de conhecer alguma coisa dos abusos parisienses. Nem todas as costureiras são criaturas dedicadas ao lar. Pode ficar tranquila, mamãe, declarou a jovem por desfazer os temores maternos. Em quaisquer circunstâncias, não esquecerei seus bons exemplos. Madalena Villamil envolveu-a num olhar de carinho imenso, no qual transparecia a mágoa de não poder locomover-se e trabalhar. Mais comovida, falou depois de longa pausa. Conheço de experiência própria o que significa pleitear umas tantas coisas nesta Paris. Antes de nasceres, minha mãe esteve de cama longo tempo. As necessidades tornavam-se cada vez mais prementes e tive de sair à cata de recursos, com a diferença que eu rogava favores e tu pedes trabalho. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de Dona Margarida, quando lhe atiraram em rosto certas observações ingratas e implacáveis. Quando terminou, chorava copiosamente. Mas Alcione tomou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-a com enternecimento, dizendo-lhe: Esqueçamos, mãezinha, por que recordar coisas tristes? Deus não esquece os seus filhos. Certo que não nos faltará recurso e amparo. Breve estarei trabalhando, com vencimentos que nos satisfaçam as necessidades. Além disso, Padre Damiano, logo que melhore, arranjará serviço musical para Rob na igreja. Depois, a senhora melhorará e conseguiremos bordados para fazer em casa. Não é verdade que temos um mundo de boas esperanças à nossa frente? A enferma pareceu adquirir nova expressão de bom ânimo. Teu otimismo é contagioso, murmurou mais tranquila. No entanto, com referência ao padre Damiano, tenho triste nova a dar-te. O reverendo Amâncio esteve aqui na tua ausência para certificar-nos do seu estado. O médico já perdeu as esperanças, pois afirma que o velho amigo está tísico e terá poucos meses de vida. A moça ouviu os informes sem dissimular a dor que lhe causavam. A genitora, porém, prosseguia em tom pesaroso. Um pormenor muito grave da situação, segundo informa Padre Amâncio, é que o nosso benfeitor não dispõe presentemente de qualquer recurso. Notei-o muito preocupado com a atual situação do virtuoso sacerdote, que, segundo alega, tem necessidade premente de efetuar certos gastos, entre os quais, por exemplo, os que decorrem da admissão de um servo, além da aquisição de vários utensílios de uso privado, já que terá de isolar-se, lá mesmo no presbitério, por ser portador de mal contagioso. Então, o padre Malozek não pode auxiliá-lo nisso? Perguntou Alcione, compungida e aflita. Notei-o pouco disposto a fazê-lo. E que lhe disse a senhora? Fiz-lhe ver que nossas necessidades também eram duras, nestes 6 meses sem trabalho, mas, ainda assim, que esta casinha está à disposição do enfermo. Minha declaração desconcertou-lhe um tanto o espírito prático. Todavia, tenho preocupações muito justas. Providenciaremos para obter o dinheiro, anunciou a moça resoluta. Como? Perguntou Madalena, assaz impressionada. Se precisamos, no mínimo, de 200 a 300 francos para atender às despesas de instalação do doente em pequeno pavilhão separado? Estou certa de que não nos faltará a soma precisa, confirmou a jovem. Amanhã cedo irei encorajá-lo e tratar do assunto. Com os nossos sofrimentos atuais, acrescentou Madalena, creio que fica liquidado o projeto de viagem à América. Não diga tal, mamãe. Nas noites mais escuras, a esperança é um raio mais forte.
palestra continuou entre motivos de mútuas consolações. Na manhã seguinte, apesar de muito preocupada com o insucesso da véspera, a jovem chegava ao quarto do enfermo antes das 9 horas. Não se avistava com o amigo havia 3 dias. Encontrou-o muito desfigurado, excessivamente pálido, olhos encovados. Empurrou de mansinho a porta entreaberta a fim de surpreendê-lo. Reparou-lhe na fisionomia cansada e deteve-se na observação detalhada de suas características. Com efeito, piorara muito. As mãos, a reterem volumoso livro, cujas páginas lia atentamente, pareciam de cera. A respiração revelava-se algo acelerada. Alcione reprimiu a própria amargura, dominou a emoção e exclamou sorridente: "Lendo a Bíblia?" Damiano fez um gesto de grande alegria, saudando-a com ternura. Ela o abraçou e, arrebatando o livro, procurou ver que meditações o preocupavam no momento. Eram as exortações do Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Nota 46 de Emmanuel. Eclesiastes 3, 1 e 2. Discordo, murmurou solícita, que o senhor, adoentado como se encontra, esteja a ler estas coisas tristes. O sacerdote esboçou um sorriso algo desalentado, informando: "A tua mãe, Alcione, talvez não tivesse coragem de falar com esta franqueza sobre o meu caso. Ela é demasiado sensível, já tem sofrido muito. Não seria razoável aumentar-lhe as amarguras. Eis porque preciso desabafar contigo, não obstante a tua mocidade. Já sei que este meu mal é incurável e não posso deixar de concluir que para mim vem perto a hora da partida. Estejamos, pois, fortalecidos em Jesus, porque, como nos diz a Bíblia, a carne é também um vento que passa e nós somos filhos da eternidade." A moça escutava-o comovida, olhos marejados de pranto. Desde a infância, habituara-se a encontrar naquela afeição os melhores estímulos de coragem para as lutas da vida. Estimava-o qual se fora seu pai. Instintivamente lembrou-se do tempo das vigorosas pregações evangélicas em Ávila. Ninguém diria que aquele homem robusto, insinuante e sugestivo pela sua palavra franca, chegaria àquele estado de miséria orgânica. Seus olhos lúcidos denunciavam o desassombro e a serenidade de todos os dias, mas a expressão geral evidenciava enorme astenia. Nota explicativa 47. Perda ou diminuição da força física. Quis responder, consolá-lo com palavras animadoras, mas nada lhe ocorreu. Forte constrição da garganta lhe embargava a voz. A franqueza do velho sacerdote desarmara-lhe o espírito carinhoso. Impossível ensaiar palavras que iludissem a gravidade da situação, quando o próprio Damiano se sentia tranquilo e conformado. Percebendo-lhe o enleio, o religioso continuou: "Não falemos de mim, Alcione. Conta-me antes o resultado da diligência de ontem. Conseguiste trabalho?" A pobre menina fez um gesto triste e sentiu-se no dever de falar francamente ao grande amigo da sua infância. Quando terminou a exposição amarga, o sacerdote comentou: "Imagino como terá sofrido nesse contato direto com a expurcícia." Nota explicativa 48. Baixeza, sordidez. Humana. Entretanto, não sofras por isso.
Agradece a Deus o ter haver revelado Madame Paulette, tal qual é, antes de assumires qualquer compromisso, pois quando nos comprometemos com o mal, ainda que inocentemente, aliciamos grandes dificuldades por nos libertarmos dos seus odiosos laços. No teu caso, pois, devemos estimar a esmola de uma santa lição. É que às vezes, naquilo que dominamos maldade e ingratidão do mundo, pode existir um socorro divino em nossa própria defesa. A jovem enxugou as lágrimas e sorriu concordando. O trabalho honesto não falta, prosseguiu o religioso, paternalmente. Temos outros amigos em Paris. Espero a visita de um colega a quem pedirei se interesse por ti. O padre Guilherme é um companheiro de lutas que conheceu Carlos e sua mãe ainda na Irlanda. Estou certo de que nos auxiliará. A jovem, notando-lhe a preocupação sincera, procurou esquivar-se ao assunto que lhe dizia respeito. E, vendo-lhe os pés descalços, perguntou: Onde está o agasalho de lã? O senhor não pode ficar assim. Ele sorriu e informou: Guardei-o na mala. Por quê? Insistiu surpreendida. Creio que para a semana me recolherei ao pavilhão dos indigentes na Misericórdia ou na casa dos pobres de São Ladres. Não pode ser, exclamou a filha de Cirilo, contristada. Não podemos concordar com seu recolhimento a casas religiosas como indigente. Nós ainda aqui estamos. Assim falando, a menina Villamil tinha um aspecto mortificado de uma filha angustiada. Que tem isso, Alcione? Tornou o religioso serenamente. Não devo sobrecarregar teu coração, que enfrenta agora tantas lutas em silêncio. Além disso, não será útil o meu internamento nas instituições piedosas? Atualmente, não me poderei ocupar dos ofícios eclesiásticos, mas lá, entre os necessitados, talvez encontre algum serviço nas prédicas evangélicas aos mais desditosos. A resignação do velho amigo provocava-lhe pranto copioso. O catre da indigência, continuou Damiano, deve proporcionar meditações sadias. E não será isso um acréscimo de misericórdia? Basta lembrar que o mestre não o teve. Seu derradeiro pouso foi a cruz. Seu último caldo, um pouco de vinagre. Sua última lembrança do mundo, a coroa de espinhos. Alcione esboçou uma atitude de profunda compreensão e disse: Não rejeito as lições de Jesus e rogo a sua infinita bondade nos proteja o coração para os testemunhos necessários. Mas creio que o Mestre atenderá minhas súplicas e entenderá meus rogos filiais. Diga-me se lhes falta dinheiro para as despesas imediatas. E, embora convicta de não encontrar recursos com a genitora, asseverou, confiando em Jesus. Pode crer que, não obstante as dificuldades do momento, ainda temos recursos suficientes para cuidar das suas melhoras. Damiano parecia acanhado em vista da sua carência absoluta de meios, mas, esforçando-se por confessar a verdade, acabou murmurando. De fato, meus recursos estão esgotados com as despesas que fui obrigada a fazer aqui em São Jacques. Mas não nos preocupemos com o dinheiro, filha. Não, não é o dinheiro que me preocupa, e sim as suas necessidades. Não concordo com sua transferência para a misericórdia. Se não puder ficar aqui, ficará em nossa casa. E como o sacerdote experimentasse certa dificuldade para redarguir, Alcione continuou. Perdoe-me se intervenho ousadamente em tal assunto, mas o que reclamo tem prerrogativas de direito, o direito da amizade. Sempre o considerei um pai. Diga-me, quanto pede o reverendo Amâncio pelas suas novas acomodações?
de olhos brilhantes no testemunho de humildade daquela hora de extrema provações, Damiano respondeu: 200 francos para aquisição de utensílios e pagamentos iniciais a um serviçal. Ora essa, disse a generosa menina, revelando despreocupação. Nunca mais me falem se reunir aos indigentes por tão ínfima quantia. Queira assumir o compromisso, porque depois de amanhã trarei o dinheiro. Temos maior quantia lá em casa e não nos fará falta de maneira alguma. O velho amigo dirigiu-lhe um olhar de reconhecimento. Ainda trocaram ideias de consolações por algum tempo, ficando ela de voltar dali a 2 dias, e o velho sacerdote falou da esperança que tinha na próxima visita do padre Guilherme, que, por certo, não lhes faltaria com prestimosa cooperação. Alcione despediu-se, mostrando-se confortada, mas tão logo alcançou a rua, sentiu-se presa de preocupação. Onde conseguir 200 francos para socorrer o amigo doente? Debalde escogitava meios de satisfazer a promessa. Os vizinhos eram gente paupérrima. Obter qualquer adiantamento em oficinas de trabalho era impossível, porquanto não alcançara nem mesmo um trabalho certo. De alma opressa, lembrava que não poderia confiar o assunto à genitora, fazendo-a sofrer mais que ela própria. Entretanto, era indispensável conseguir o dinheiro. Andava depressa e concentrada em aflitiva meditação. Começou por pedir fervorosamente a Jesus lhe inspirasse um meio lícito. Já próximo de casa, notou que alguém cantava à porta de uma velha igreja no bairro de São Marcelo para ganhar a vida. Era um cego. Aproximou-se e deu-lhe alguma coisa do pouco que tinha consigo. Imediatamente nasceram-lhe novas ideias. Não seria viável um concerto com o concurso de hobby num local bem concorrido? Poderia cantar ao som do violino do irmão adotivo. Talvez conseguisse, dessarte, a quantia necessária para socorrer de pronto o padre Damiano. Essa perspectiva alegrou-a. Entrou em casa tão satisfeita que a genitora perguntou interessada: Como vai o padre Damiano? Pelo que leio em teu rosto, ele não está assim tão mal. Seu estado ainda é grave, mas achei-o calmo e otimista. A senhora fez um gesto de admiração e acrescentou: Que há, Alcione? Vejo-te muito mais animada e satisfeita. É que já fui avisada de manhã que amanhã poderei comparecer ao serviço. Graças a Deus, bendita a hora em que aprendeste a costura. Em seguida, Alcione chamou Rob ao pequeno quintal para cientificá-lo do plano. Um concerto? Disse o rapazote impressionado. Sim, mas é preciso guardar segredo. Mamãe sofreria muito se viesse a saber. Se não arranjarmos o dinheiro, padre Damiano irá parar na misericórdia e talvez nunca mais o vejamos. Cantaremos só amanhã, porque depois é possível que eu arranje trabalho para nós. O pequeno arregalou os olhos estrábicos e concordou. Então vamos. E passaram logo a trocar ideias e conchavar no tentame para o dia seguinte. Isso feito, entraram em casa de semblante alegre, justificando o ensaio. Rob pediu para tocar alguma coisa. Não obstante a hora imprópria, Madalena concordou, e Alcione disse que ia cantar para distraí-la. Ambos, tomando posição, recordaram velhas melodias castelhanas, canções aragonesas, versos populares da Andaluzia. Apesar do sofrimento dos pés, a senhora Villamil sorria encantada, murmurando: Nossa casa hoje está muito alegre. Que dia adorável! Foi pena ter deixado em Ávila o meu velho cravo. Rob entusiasmava-se ao ouvir as expansões e exibia arcadas mais difíceis e mais seguras. Luísa ria e chorava de contentamento e emoção. A jovem cantou quanto lhe veio à lembrança. Repetiu as raras canções francesas que conseguira aprender
e recitou numerosas poesias de La Fontaine. E assim terminou o dia entre cariciosas alegrias domésticas. Na manhã seguinte, Alcione beijou a mãe ao despedir-se e preveniu: logo voltarei para a refeição, e ao tornar ao trabalho, quero que me concedas a companhia de Rob, pois creio que tenho de regressar mais tarde à noite. Madalena disse que sim, e abençoou-a com suas blandícias de mãe. Alcione andou muitos quilômetros de ruas e praças, estudando o local adequado à iniciativa. Algo cansada, parou junto ao templo de Nossa Senhora e entrou. Descansou longamente em preces fervorosas, lembrando que não haveria melhor local para o empreendimento que o adro daquela casa consagrada à Mãe Santíssima. Não vacilou. Voltaria ao bairro de São Marcelo para trazer o irmão adotivo. Começariam o concerto ao cair da tarde, confiantes no interesse popular. Entrou em casa muito esfogueada de sol, tomou a refeição e saiu com o rapaz. Tiveram maior cuidado ao retirar o instrumento para não serem percebidos por Madalena e pela criada. Emocionada naquela conjuntura de angariar o dinheiro indispensável ao velho amigo, Alcione penetrou novamente na igreja e orou, implorando socorro divino. As brisas suaves do crepúsculo corriam mansamente quando os dois artistas improvisados tomaram posição e preludiaram as primeiras notas, justamente quando a multidão em massa afluía ao templo. Numerosos carros iam e vinham. No firmamento, escampo de nuvens. Vésper cintilava. Alcione começou a cantar, mas com tanta harmonia e sentimento que dir-se-ia um anjo baixado à terra para transmitir aos homens as suaves belezas do crepúsculo. Em breves instantes, transeuntes, clérigos, fidalgos e gente do povo formavam em torno compacta assistência. Cada canção era aplaudida freneticamente. A cantora inspirava profunda simpatia, apesar da malícia de alguns cavalheiros presentes. E assim transcorreu uma hora de franco êxito. 2 padres generosos mandaram acender tochas para que o concerto se prolongasse até mais tarde. Alcione cantava sempre. Sentia-se corar de vergonha quando as dádivas lhe caíam na bolsa. Mas vinham-lhe à mente o padre Damiano e a mãezinha, e experimentava enorme consolação, julgando-se quase feliz. E enquanto agradecia as palmas com ademanes graciosos, Rob arrancava cristalinos acordes do seu violino. Todos se impressionavam com a beleza da jovem, a contrastar os traços grosseiros do pequeno violinista. Houve mesmo quem lhe sussurrasse no ouvido: parece um morcego ao lado de uma cotovia. Compreendeu o sentido da frase, mas, interpelada pelo irmão adotivo que não entendia muito bem o francês, procurou confortá-lo dizendo: o auditório está entusiasmado e calculo que já temos quase 100 francos. Não desanimemos. Estou bem fatigado, alegou o rapaz. Lembra-te de mamãe e do padre Damiano. O menino pareceu refletir e fazia vibrar o instrumento com maior entusiasmo. Nesse ínterim, surgiu poucos metros distante uma carruagem de família rica. No seu sotaque espanhol, Alcione cantava, no momento, velhas modinhas francesas. Impressionados, talvez, com o quadro inédito, os 2 passageiros da viatura deram ordem de parar. Um cavalheiro, prematuramente envelhecido, aparentando mais de 50 anos, sem os ter, desceu do coche, dando o braço a uma senhora muito magra e abatida. Dominado por estranha emoção, encaminhou-se resoluto para o grupo, como que forçando a companheira a seguir-lhe o passo lento e resoluto. A certa distância, porém, podiam ver a cantora,
que parecia coroada pela luz das tochas resplandecentes. É o retrato de Madalena, disse ele, empalidecendo. Vamos-nos embora, murmurou a companheira num ensaio de recuo. Deve ser alguma vulgar cantora de rua. Não, não, respondeu o desconhecido em voz muito firme, como a indiciar que viviam um constante desacordo. Se queres, vai-te e manda-me o carro depois. Isso não, revidou visivelmente enfadada, deixando-se ficar junto dele, que se mostrava de mais a mais enlevado e atento à cantora, cuja voz melodiosa enchia o silêncio da noite e lhe falava misteriosamente ao coração. Quando ela cantou uma velha música espanhola, ele não se conteve. Levou a mão ao peito e disse à companheira: Lembraste-te do carrossel de junho de 1662? Não foi esta uma das melodias de Madalena? A senhora, apesar de muito contrariada, redarguiu. Sem dúvida, recordo-me perfeitamente do baile de Madame de Choice. Ele aproximou-se mais. Estava tão embevecido que se fazia notado dos circunstantes, a despeito do carrancudo semblante da companheira. O desconhecido, porém, parecia não dar por isso. Entregue à contemplação da cantora, envolvera-se no seu suave magnetismo, da sua personalidade, sem se dar conta de tudo mais. No momento em que Alcione terminava uma doce cantiga de Castela Velha, ele aproximou-se dos dois artistas e perguntou delicadamente: A senhorita, que conhece tantas músicas da península, conhecerá uma velha melodia espanhola chamada a calhandra aragonesa? Perfeitamente, se faz gosto, posso cantá-la para o senhor. Terei imenso prazer. Alcione advertiu ao irmão adotivo como devia ensaiar as primeiras notas. Não me recordo bem, acentuou o violinista. Ora, Robin, como é isso? É uma daquelas primeiras melodias que mamãe te ensinou. O menino fez grande esforço mental e concluiu. Já sei. Algumas arcadas harmoniosas assinalaram o introito de inefável beleza, e daí a momentos a voz límpida e aveludada da jovem se fazia ouvir, em religioso silêncio da assembleia numerosa. Obedecendo talvez a secretos impulsos do coração, Alcione imprimia novo encantamento espiritual em cada acorde. Dir-se-ia o lamentoso gorjeio de um pássaro abandonado na vastidão da noite. A música muito delicada realçava a antiga lenda que traduzia o lirismo popular. No manto da noite amiga, ouve esta velha cantiga, guarda no peito a canção da calhandra do caminho, que errava sem ter um ninho na verdura de Aragão. A pobrezinha vivia numa perene agonia, em dolorosa mudez, era a imagem da saudade, nos andrajos da orfandade, no luto da viuvez. Mas em certa primavera, a pobre que andava à espera, reparou findo o arrebol, que chegava de mansinho, olhos cheios de carinho, seu amado, o rouxinol. Desde esta hora divina, a calhandra pequenina, que errava de del em del, enfeitou-se na vitória, encheu-se de vida e glória, cantando no azul do céu. Brincava na paz da fonte, ia ao longe no horizonte, sob o sol, sob o luar, fosse noite, fosse dia, transbordava de alegria nas penugens do seu lar. Mas um dia o companheiro deu-lhe olhar derradeiro da bolsa de um caçador. A calhandra, infortunada, tombou sem vida na estrada, na angústia do seu amor. No manto da noite amiga, ouve esta velha cantiga, guarda no peito a canção
da calhandra do caminho, que errava sem ter um ninho na verdura de Aragão. Quando terminou, o companheiro levou o lenço ao rosto, como se fora enxugar o suor, mas, na verdade, disfarçando as lágrimas que lhe brotavam dos olhos, depois de consultar o bolso. Retirou um pacote de moedas e entregou à cantora nestes termos: Tome lá, senhorita, esta lembrança que lhe pertence. Sua voz me deu emoções que procuro em vão há 20 anos. E enquanto Alcione hesitava diante de uma espórtula tão vultuosa, o desconhecido insistia: Isto não é nada comparado ao que lhe fico a dever. A companheira bem que o fisgava com olhares de censura, mas ele permanecia alheio e indiferente às suas atitudes. A cantora, porém, mostrava-se sumamente reconhecida. Deus o recompense, senhor. Rob também lhe mandou um olhar de enorme satisfação, pelo qual transparecia o desejo de encerrar o ato. E como se estivesse apenas esperando o cavalheiro desconhecido para terminar o trabalho da noite, a filha de Madalena agradeceu a todos comovidamente e retirou-se com humildade, amparando o irmão adotivo que lhe mostrava exausto pelo esforço despendido. O casal, por sua vez, retomou o carro sob forte impressão. Quanto deste à cantora? Perguntou a mulher abruptamente. 300 francos. Ainda havemos de acabar indigentes graças ao seu sentimentalismo, exprobou a moada. Se lhe houvesse dado 3.000 escudos, nem assim pagaria a terna emoção que me despertou na alma saudosa. E recaíram em penoso silêncio enquanto a carruagem rompeu a escuridão da noite. Alcione e Rob regressavam ao lar tomados de imensa alegria. Quando se viram longe do adro de Nossa Senhora, o pequeno comentou: É bem duro pedir, não achas, Alcione? Não é tanto assim, respondeu-lhe resignada. A necessidade, Rob, às vezes nos ensina a afabilidade e a doçura com o próximo. Nunca reparaste que as crianças muito independentes costumam ser caprichosas e ásperas? Assim também, já crescidos, é útil que venhamos a precisar do concurso de outrem, por tornarmos-nos mais carinhosos, mais sensíveis ao afeto fraternal. Isso é verdade, concordou o pequeno. São raros meninos brancos que me tratam bem. É porque ainda não sabem o que é a vida. Se um dia a necessidade lhes bater à porta, compreenderão, talvez, imediatamente que somos todos irmãos. Suponho que Deus, sendo tão bom, facultou a pobreza e a doença ao mundo para que aprendêssemos a sua divina lei de fraternidade e auxílio mútuo. Rob, muito admirado, ponderou. Desejava sentir essas coisas conformado, assim como te vejo. Mas a verdade é que, quando me humilham, sofro muito. Faço enorme esforço para não reagir com as más palavras. E confesso que, por vezes, se não fosse a mãe doente, agrediria alguns meninos. Não agasalhes esses pensamentos. Procura fazer exercícios mentais de tolerância. Reflete contigo mesmo. Como trataria as crianças negras se fosse branco? Imagine qual seria a tua atitude com os doentes se fosse completamente são. O pequeno violinista meditou longamente e respondeu muito sério. Tens razão. Sem dúvida, isto aqui que te digo requer muito esforço, porque só o pecado oferece portas largas ao nosso espírito. A virtude é mais difícil. O menino pareceu refletir algum tempo e perguntou, mudando o rumo do diálogo. Quem será aquele homem tão bom que nos deu tanto dinheiro? Alcione fez um gesto significativo e respondeu. Eu também estou impressionada.
Deve ser algum enviado de Deus. Mas parecia tão triste. Também notei isso. Que Jesus o abençoe pelo auxílio que nos deu. Amanhã levarei ao padre Damiano o pacote que parece conter mais de 200 francos. E com o restante vou pagar a Luísa o que lhe devemos e chamar um médico para tratamento mais sério da saúde de mamãe. Mal havia terminado as explicações, o pequeno tropeçou, caindo ao solo desamparadamente. Ante a força moral que a irmã adotiva exercia sobre ele, levantou-se com esforço, acrescentando: Não te incomodes, não foi nada. Caí porque precisei resguardar o violino. A jovem, contudo, inclinou-se comovida. Como vês, Rob, disse intencionalmente, não apenas pediste nesta noite. Trabalhaste muito, estás cansado. Vamos procurar um carro que nos leve a São Marcelo. É um luxo que hoje poderemos pagar. Ele concordou de bom grado e não tardaram muito a reentrar em casa, onde Madalena já se mostrava inquieta. No dia seguinte, em vez de sair para o trabalho, conforme dizia a genitora, Alcione dirigiu-se a São Jacques do Passo Alto, com o socorro destinado ao velho sacerdote. Damiano contou o dinheiro com atenção e advertiu. 300 francos, minha filha. Sei que Madalena luta com enormes dificuldades. Onde guardavas essa quantia? Enfrentando aquele olhar penetrante, cheio de preocupações afetuosas, Alcione deu-se por vencida e confessou o feito da véspera. Sem dinheiro e sem relações, resolvera dar um concerto público com Rob no adro da igreja de Nossa Senhora. O rendimento fora muito além da expectativa. O enfermo abraçou-a comovidíssimo, cheio de gratidão pelo sacrifício. Depois de contar os episódios da feliz aventura e dar as impressões do seu contato com a massa popular, Damiano lhe ponderou. Sem dúvida, Jesus te protegeu nessa aventura singular, compadecendo-se das nossas necessidades. Entretanto, minha filha, penso que não deves reincidir nessas exibições. Ao lado das pessoas educadas, há sempre muitos exploradores e numerosos vadios. Temo por tua mocidade e pela inocência de Rob. E enquanto ela concordava, pensativa, o eclesiástico prosseguia explicando. Tenho o pressentimento de que encontrarás agora uma ocupação muito nobre, com ótima remuneração. Será uma ditosa surpresa, exclamou a moça com infinita alegria, transbordante dos olhos. Padre Guilherme aqui esteve ontem por 2 vezes. De manhã falei-lhe a teu respeito e prontificou-se a tomar logo as primeiras providências. À noite voltou com a notícia auspiciosa. Uma família sua conhecida precisa do serviço de uma jovem educada, de irrepreensível conduta. Esclareceu que a remuneração é das mais condignas. Trata-se de um casal que há 3 anos chegou da América do Norte em busca de saúde para a filhinha única que se encontra doente. O chefe da família é um homem abastado, que além de proprietário em Paris, representa a vasta zona comercial de fumo da colônia, em ligação com o comércio europeu. A dona da casa, de conformidade com as informações do padre Guilherme, é católica praticante e rigorosa no culto. Tem uma filhinha que a impressiona em extremo, por isso que, da mais tenra idade, parece fugir à ternura maternal e, presentemente com quase 13 anos, vive presa de grande nervosismo e estranhas preocupações. Os pais deliberaram tomar uma governanta que lhe seja enfermeira e educadora ao mesmo tempo. E, por coincidência, dilo ainda o Guilherme, trata-se de gente irlandesa que passou longos anos na América. Alcione alegrou-se. Assim entretidos, formularam vastos planos. Ao despedir-se com a ideia de chamar um médico para a genitora, Damiano lhe disse: Ficamos então combinados. De hoje a 3 dias
Guilherme te apresentará nessa casa de sua confiança e que fica, creio, nas proximidades de Saint-Landry, na Cité. Farás ver a Madalena as vantagens do cargo. Quem sabe terá soado o minuto da nossa completa tranquilidade? Não estará aí, talvez, o ensejo para tua mãe realizar o sonho de uma viagem ao Connecticut? Por mim, morrerei mais sossegado se puder partir com esta esperança. A jovem sorriu e observou resignada. O senhor tem razão. Tudo isso poderá acontecer. Muito animada, a filha de Cirilo Davenport chegou à casa, onde não teve dificuldade de convencer a genitora de quanto lhe dissera o velho sacerdote. Madalena Villamil concordou. O cargo de governanta e educadora seria mais conveniente. A costura, em contato com tanta gente desconhecida, não era um penhor de tranquilidade. A pobre senhora acabou por sentir enorme satisfação. E quando soube que se tratava de família ligada à América do Norte, não ocultou a velha esperança de conhecer o novo mundo. Neste dia à tarde, o Dr. Luciano Thierry, procurado pela jovem Villamil por indicação dos vizinhos, visitou a enferma, submetendo-a a rigoroso exame. Enquanto permaneceu ao seu lado, o médico não poupou prognósticos otimistas, mas, ao retirar-se, chamou Alcione em particular e disse: Menina, o caso de sua mãe é muito mais complexo do que se pode imaginar. Claro que não pouparei todos os recursos ao meu alcance, mas penso que ela dificilmente se levantará da cama. A moléstia é tão grave assim? Inquiriu a moça, evidenciando aflição. O reumatismo assumiu caráter muito sério. Os pés e joelhos me parecem definitivamente inutilizados, condenados à inanição. Mandarei algumas pomadas para fomentações e digo-lhe que sua mãe ainda poderá viver alguns anos. Da paralisia, porém, só Deus poderá libertá-la. A filha de Madalena agradeceu, naturalmente acabrunhada, mas procurando reforçar as energias íntimas. Jesus, que sempre lhes enviava recursos nos grandes momentos da vida, não as deixaria sem amparo. No dia combinado, lá se foi com o padre Guilherme para estrear um novo emprego. E experimentava enorme conforto em saber que teria, doravante, o pão assegurado para si e para os seus, mercê de atividade honesta e digna. Instruiu Luísa na aplicação dos remédios à doente, fez recomendações a Rob e beijou Madalena, prometendo regressar à noite, conforme ficara previsto e combinado. Passava de meio-dia, quando o padre Guilherme procurou Damiano para exprimir-lhe o seu reconhecimento. O senhor Davenport ficou radiante. A senhora Susana não estava em casa no momento, mas o chefe da família, bem como o velho Jacques, ficaram otimamente impressionados com sua pupila. Deixei-a, portanto, num ambiente de franca simpatia. Ouvindo aqueles nomes, Damiano manifestou a mais viva curiosidade. Efetivamente, ele os ouvia a miúde, repetidos nas conversações de Madalena. Cercando-se de grande prudência, perguntou: De que região da América procede essa família? Do Connecticut. O eclesiástico experimentou o primeiro abalo íntimo. Todavia buscou controlar-se e continuou. O nome Davenport não me é estranho. Se não me engano, já ouvi um colega referir-se a um tal Samuel que há muitos anos residiu em Belfast. Isso mesmo, confirmou o outro satisfeito. Trata-se do pai deste Cirilo Davenport, rico negociante de fumo, de cuja residência venho neste instante. Há 20 anos aproximadamente, a família que se empobrecera com a perseguição dos ingleses na Irlanda do Norte retirou-se para a América, onde adquiriu sólida fortuna. Na mocidade, porém, o senhor Davenport trabalhou modestamente aqui em Paris. Ah,
disse Damiano, quase aterrado. Intensa palidez inundara-lhe o semblante vincado de rugas. O Samuel a que se refere, prosseguia Guilherme, loquaz, pelo que infiro das missas celebradas em sua intenção, deve ter falecido há uns 10 anos. Justificando a expressão fisionômica, o velho sacerdote de Ávila observou: esse mal do peito sempre me causa tonturas momentâneas. E levantou-se para tomar um copo d'água. Escuta, Guilherme, continuou a dizer pausadamente. O casal Davenport tem uma vida feliz? Naturalmente que estes assuntos me preocupam, dando que a minha pupila vai agora conviver com eles. Assim se manifestando, visava obter por meios indiretos qualquer informação sobre o passado conjugal de Cirilo, sem cuidar de que versava assunto delicadíssimo, o interpelado acentuou. O senhor Davenport é casado em segunda núpcias. A primeira esposa, ao que estou informado, era espanhola de Granada. Chamava-se Madalena Villamil e morreu no surto variúlico de 1663. Damiano não sabia como dissimular a comoção. Debalde procurava um meio de parecer despreocupado. O amigo, porém, tudo atribuía ao seu precário estado de saúde. A falecida foi sepultada no cemitério dos Inocentes. Já lhe visitei o túmulo em companhia dos senhores Jacques e Cirilo. Quem é esse senhor Jacques? Inquiriu Damiano, apesar da emoção. É o sogro do senhor Davenport e, ao mesmo tempo, seu tio, pois o negociante de fumo é casado com uma prima em segundas núpcias. Aliás, o bom velhinho que se encontra hoje beirando o sepulcro, pelos muitos achaques da senectude, foi por muitos anos professor aqui na França. Em Paris? Não, em Blois. Damiano estava satisfeito, não poderia ter mais dúvidas. Deus abençoe Alcione para que saiba servir nessa casa com amor e cristão, concluiu serenamente. Não desejo outra coisa. Muito habilmente, desviou depois a palestra noutros rumos, de maneira a não se trair pela intensa emoção. Mas quando Guilherme se retirou, reiterando-lhe agradecimentos, entregou-se a profunda e dolorosa meditação. Acabava de palpar o enigma sem poder atinar com a chave. Naturalmente, o drama sinistro que adivinhava por trás da situação fora urdido por alguma inteligência perversa. Recordava as mínimas revelações e confidências da senhora Villamil nas longas conversações de Ávila, e não podia duvidar da inveracidade dos acontecimentos que Madalena aceitara como verdade inconcussa. Sempre lhe parecera estranho o fato de haver Cirilo Davenport desaparecido sem qualquer notícia direta da América para a esposa distante. Considerava também que, se Madalena o havia por morto, o mesmo se dava com o marido que lhe venerava a suposta sepultura. Quem havia tramado assim contra a felicidade de 2 corações? Rememorou as confidências que a filha de Dom Inácio lhe fizera a respeito da personalidade de Antero de Oviedo. Seria ele o autor do nefando delito? Depois de laboriosas reflexões, concluía que, se não fora ele o único criminoso, devia ter sido cúmplice ativo do feito abominável. Em seguida, mente cansada, passava a refletir nos estranhos e insondáveis desígnios da providência divina, que haviam conduzido Alcione ao segundo lar paterno. Experimentava profunda ansiedade por se dirigir, mesmo doente, à residência do senhor Davenport, mas a tarde começava a cair muito fria e receava os acessos de tosse. Não descansaria, porém, enquanto não se avistasse com a jovem, de modo a ouvir-lhe as primeiras impressões. Para isso, deu ordens ao criado que mandasse um carro a São Marcelo, para que a menina Villamil o visitasse,
nas primeiras horas da noite, depois de regressar ao lar. Quando a moça entrou em casa, cerca de 19 horas, já encontrou a viatura que a esperava, recomendando-lhe à genitora não se demorasse em seguir para São Jaques do Passo Alto, porquanto o chamado de Damiano lhe dava muito que pensar. Receava que o velho amigo tivesse piorado. A jovem atendeu com presteza. Depois de responder às primeiras arguições maternas sobre o novo cargo, declarando-se muito satisfeita e bem impressionada, dirigiu-se ao bairro próximo, assaz preocupada. O velho sacerdote de Ávila abraçou-a comovido. Como foste de serviço, minha filha? Primeiramente, fala-me da sua pessoa. Como vai? Ficamos aflitas com a ida do carro. A saúde piorou? Nada, vou muito bem. Chamei-a tão somente para saber como te deste com o novo emprego. A moça tranquilizou-se, exclamando: Ora, graças a Deus! O padre Guilherme, prosseguiu Damiano solícito, aqui esteve e deu informações, mas preciso falar-te seriamente em particular. Tivestes boa impressão da casa e da gente? É muito interessante o que pude observar, porquanto o senhor Davenport e a esposa não me eram de todo desconhecidos. Como assim? Indagou Damiano intrigado. É que assistiram o concerto lá no adro de Nossa Senhora, e por sinal foi o senhor Cirilo que me deu os 300 francos que eu lhe trouxe. Como tudo isso é significativo, exclamou o sacerdote, muito emocionado. E como te receberam? O senhor Davenport e o tio, bem como a pequena Beatriz de quem vou cuidar, trataram-me com excepcional carinho. A meninota parece nervosa e acabrunhada, mas tem muito bom coração. Como primícias da tarefa, conversamos quase todo o dia, valendo-me eu da ocasião para falar-lhe dos ensinamentos do Cristo como verdadeiro e legítimo remédio para todas as necessidades da vida e do coração. Ela está mocinha e creio que me compreenderá. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da senhora Susana. Esta, quando voltou de uma visita elegante, encontrando-me em casa, não disfarçou a contrariedade. Não sorriu quando o marido lhe falou que eu era a cantora da noite em que haviam estacionado na praça da igreja, afirmando que essa circunstância depunha contra mim. Acrescentou que o padre Guilherme estava, por certo, enganado na escolha, pois solicitara uma governanta mais velha, com maior experiência da vida. Quando me disse que meus serviços não lhe convinham, a pequena Beatriz fez grande bulha, afiançando o contrário. A enferma abraçou-se comigo a gritar, provocando a intervenção do pai e do avô, que acorreram pressurosos. Esclarecido o motivo de suas lágrimas, o senhor Davenport cravou na esposa um olhar muito austero e decidiu que eu ficasse de qualquer maneira. Vendo, porém, o enfado da senhora, pedi permissão para desistir, mas não fui atendida. O senhor Jacques foi a meu favor, recriminando a conduta da filha. Reconhecendo-se isolada no seu ponto de vista, a senhora Susana passou então a tratar-me com brandura, concordando com a minha permanência ao lado da filha. Damiano, que a escutava com atenção, valeu-se da pausa e interrogou. E os nomes nesta família irlandesa não te preocuparam? Sem dúvida me ocorreram pensamentos estranhos em contato com as pessoas da casa. Cirilo Davenport é o nome de meu pai, e os nomes de Jacques e Susana parecem muito ligados a recordações da mamãe. Porventura não te perguntaram pelo teu nome de família? Sim, mas deu-se um fato muito interessante que me compeliu a permanecer um tanto retraída. Quando cheguei, o senhor Jacques me contemplou muito admirado e disse ao sobrinho: É o retrato de Madalena Villamil.
Tive um grande susto ao ouvir essa inesperada referência ao nome de mamãe, mas suponho que tratavam de pessoa importante de suas relações. Dentro em pouco, soube que a família é Davenport. E fiquei atrapalhada para responder ao Sr. Cirilo quando procurou saber meu nome. Se dissesse Villamil ou Davenport, poderiam supor que estava querendo insinuar-me e classificar-me como parente da casa. Vendo a senhora Susana tão agastada com a minha presença e para não lhe parecer petulante, disse então que me chamo Alcione da Chácara. Essa resposta foi boa porque me tranquilizou a consciência, visto ser esse o nome que me tratavam lá em Ávila, na intimidade. Assim, padre, creio que não ofendi a dona da casa, nem faltei à verdade. Damiano fez um gesto de quem se tranquilizava e sentenciou. Procedestes muito bem, a prudência salva sempre. E depois de consultar o coração aflito e receoso das amargurosas revelações, disse à interlocutora com inflexão de carinho. Agora vamos ao motivo da inquietação que me obrigou a chamar-te. Voz pausada, evidenciando forte emoção, iniciou as confidências, reportando-se às afirmativas de Madalena e confrontando-as com as do padre Guilherme. A filha de Cirilo tudo ouvia com penoso assombro. Estupefata, não conseguia responder. Quando ele se referiu ao que se passara junto do túmulo da genitora, no cemitério dos Inocentes, as lágrimas lhe rolaram dos olhos. Sumariando as suas conclusões, Damiano acentuava. Não podemos ter qualquer dúvida, mas eu espero que te mantenhas sobranceira à prova que nos visita e precisamos enfrentar. Sei quão amargas devem ser tuas lágrimas, mas estou certo de que Deus te amparará o coração afetuoso. Não choro por mim, padre Damiano, e sim pela mamãe, cujos padecimentos me cortam o coração. Impressionado com o acento comovedor dessas palavras, o velho amigo considerou. Se vês que não podes continuar na casa dos teus parentes irlandeses, poderemos arranjar uma desculpa que justifique a tua desistência. Se quiseres, dada a complexidade e gravidade do caso que nos defronta, poderemos aconselhar tua mãe a voltar para Castela. Estou doente, é verdade, mas isso não é motivo para deixar de acompanhá-las. E assim guardaríamos lá o doloroso segredo para sempre. Alcione recordou a figura do genitor quando lhe pôs nas mãos uma bolsa recheada. Lembrou o acolhimento que lhe dispensara no ambiente doméstico e ponderou. Não podemos fugir. Não seria Deus que me conduziu à casa paterna para que eu aprendesse alguma virtude das que se ligam à divina humildade? Não creio que meus parentes precisem de mim para alguma coisa, mas sinto que necessito deles para acendrar meu coração. O velho sacerdote acolhia profundamente comovido aquela preciosa lição de renúncia. Observar a atitude angélica de Alcione representava enorme conforto para o seu espírito cansado. Por isso mesmo, calara-se para que ela, nobre e humildemente, continuasse a derramar-lhe na alma exausta as sublimes consolações da discípula de Jesus. Além disso, prosseguiu Alcione depois de uma pausa, se meu pai estendeu-me a carinhosa mão na via pública, proporcionando-me tanta alegria sem saber que eu era sua filha, como poderei abandoná-la agora, ciente de que me deu a vida? Não seria renegar os ensinamentos do Cristo? O senhor Cirilo Davenport me conquistou pela sua generosidade. A partir de hoje, confiou-me a filhinha como se me conhecesse de há longos anos. Obrigou-me a sentar à mesa da família, ordenou que seu carro particular me trouxesse a São Marcelo. Não posso admitir que meu pai procedesse conscientemente contra minha mãe. Atrás de tudo isso deve existir uma trama criminosa.
Muito sensibilizado, o eclesiástico replicou: tuas razões são sagradas e concordo com o teu parecer de que Jesus te conduziu ao lar paterno com algum objetivo. Mas, se sugeri o retorno à Espanha, foi pensando nos teus padecimentos morais, bem como na hipótese de Madalena ter agravados algum dia os seus sofrimentos já quase intoleráveis. Alcione meditou um minuto e redarguiu serenamente. Sim, por minha mãe, todos os sacrifícios serão poucos, mas buscarei ocultar com os meus beijos a realidade dolorosa. Jesus me auxiliará para que ela saia deste mundo desconhecendo as verdades amargas. Amará meu pai até o fim como símbolo da aventura que a espera no céu. E será para mim como a santa de um altar ligada a Deus, mas estando meu pai ainda no mundo, não será razoável cooperar para que ambos se unam para sempre na eternidade? Mas e o teu esforço penoso e os sacrifícios diários por desenvolver dignamente a tarefa em tal situação? Cinjo-me às próprias lições que me deste desde a infância. Será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? Teria sido escrito o Evangelho apenas para que os homens encontrassem nas suas páginas motivos de apologias brilhantes? Sua palavra, Padre, não me inculcou sempre que permanecemos no mundo com o santo objetivo de purificar o coração? Deus quer que nos amemos uns aos outros. Sua misericórdia, de quando em quando, reúne fortuitamente os próprios inimigos para verificar se já estão prontos à tarefa sacrossanta do amor. Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus insondáveis desígnios? Deus te abençoe os propósitos sublimes, murmurou o sacerdote, sensibilizado até as lágrimas. Amanhã ou depois farei uma visita aos Davenport. Não obstante meu precário estado de saúde, preciso observar de perto as personagens do nosso drama, a fim de legitimar as minhas ilações. Irei, como teu tutor, ratificar a apresentação do padre Guilherme, e então estudarei fisionomias e sondarei corações. Recomendo-te, porém, muita cautela, para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura do seu caminho. Será mesmo de alta prudência não desceres do carro de teu pai à porta de casa, mas distante, de maneira a evitarmos qualquer surpresa dolorosa. Ela concordou e conversaram ainda alguns minutos, até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote. Decorridos 2 dias, com enorme dificuldade, Damiano tomou um carro em companhia de Guilherme, a fim de vingar seus propósitos no elegante palacete das cercanias de São André. Prevenida de véspera, a família Davenport aguardava-o com homenagens afetuosas, recebendo-o com excepcional carinho. Logo às primeiras palavras, notou que Alcione gozava de simpatia geral, embora as atitudes de Susana indiciassem preocupações indefiníveis. De pronto, a conversa generalizou-se animada. O professor de Blois, agora ancião, venerando pelos cabelos de neve, comentava o concurso da Igreja nos planos educacionais da época, destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento de sua missão divina. Damiano surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador. Cirilo, de quando em vez, intervinha com alguma observação, dando impressão de homem ativo e trabalhador, mas de alma envelhecida em virtude do véu de tristeza inalterável que lhe ensombrava o rosto. A esposa parecia amável, embora pouco expansiva. A um canto da sala, a filha de Madalena descansava num divã ao lado da jovem Beatriz em atitude humilde. Debalde, o sacerdote, procurara de início um meio de provocar as recordações do passado,
e lê-lo na fisionomia de cada um, depois das primeiras impressões, acentuou intencionalmente. Pois que estou com um pé na sepultura, folgo em ver que Alcione ingressa numa casa nobre, que lhe proporcionará o bem-estar que desejo. Que isso, reverendo Damiano? Atalhou Jacques generoso. Se revigorado, qual vejo, nos fala em morrer, que não direi eu com os meus achaques sem remédio? A velhice é uma escola rigorosa de meditação, mas eu ainda me recuso a pensar na morte. Sou, porém, muito mais velho que o senhor. Vê-se logo que é gentileza sua. Olhe que a bondade é um dom precioso, mas não pode excluir a verdade. E mudando o rumo da assertiva, continuou. Quanto à sua pupila, pode ficar descansado. Padre Guilherme andou muito bem inspirado, trazendo-nos esta amiguinha para Beatriz e para nós mesmos. Ela não está aqui como uma serva, e sim uma filha. Pode estar certo disso. Sem dúvida, confirmou Cirilo com um gesto franco. O que mais nos impressionou desde a chegada, continuou carinhosamente o velhinho, foi a extraordinária parecença com a primeira mulher de meu sobrinho, a quem eu considerava como própria filha. Creio que se a senhorita fosse filha de Madalena, talvez não se parecesse tanto com a afinada. Os caprichos da natureza são profundos, porque, na verdade, nunca esquecemos a falecida. Nesse instante, o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente o da dona da casa e teve a impressão de que ela se perturbava, assaltada por algum pensamento menos digno. O amigo da senhora Villamil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referentes à presumida morta, mas não se sentia com ânimo de abordar de chofre tão delicado assunto. Poderia parecer imprudente e atrevido aos Davenport, que o recebiam com tanta cordialidade e apreço. Nessa altura da palestra, o visitante notou que o velho Jacques tinha sinais antigos de varíola nas rugas do rosto. Não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza. Pelo que estou vendo, senhor Jacques, a bexiga também não o poupou noutros tempos. Ah, sim, na varíola de 1663, nossos padecimentos foram terríveis. Eu também muito sofri nessa época aqui em Paris, onde viera a convite de alguns colegas, e estive tão mal, acrescentava sorrindo, que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados. A filha de Jacques recordou fortemente o minuto em que livrara a rival de semelhante destino, e fez um gesto instintivo de espanto. Nessa ocasião, explicou o professor, residíamos em Blois, mas Susana teve oportunidade de observar muita coisa triste nesta cidade, pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena. Ah, por favor, senhora Davenport, exclamou Damiano, mostrando-se muito impressionado. Conte-nos a sua experiência. Não poderei esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com o sepultamento, apesar de me sentir no gozo de todas as faculdades. Foi um minuto terrível. São recordações muito amargas, padre, retrucou Susana, aparentemente tranquila. Como não ignora, meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris, e tendo ele seguido para a América, a família ficou em dificuldades quando irrompeu a pavorosa epidemia. Madalena Villamil era como se fosse uma irmã. A carta que escreveu ao meu pai para Blois era um apelo que não podia ficar sem resposta. Logo que pude, vim até cá, por trazer-lhe os meus préstimos. A pobrezinha, porém, havia sido sepultada na véspera. Todavia, ainda pude encontrar seu pai com vida, assistindo-lhe os últimos momentos. Dom Inácio, velho fidalgo espanhol, tinha em sua companhia um sobrinho chamado Antero de Oviedo, que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos. Ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha, no cemitério dos Inocentes. E nos poucos dias de minha estada em Paris,
pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados que farejavam cadáveres a todas as manhãs nas casas contaminadas. O sacerdote de Ávila já conhecia o bastante para inferir a conivência de Susana no drama que negrejava o destino de Madalena e acrescentou: a senhora deve ter sofrido muito. Foram dias tormentosos. Efetivamente, voltei a Blois tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar a caminho da colônia. O mesmo deve ter ocorrido a Oviedo Villamil, que nos escreveu de Versalhes, comunicando a resolução de partir para a América Espanhola. Damiano não tinha mais dúvida. A resolução sinistra só poderia caber a Antero e Susana, enquanto Madalena estava no leito entre a vida e a morte. O plano perverso obedecera à complicada urdidura. Dificilmente disfarçando a emoção, entrou a falar de outros assuntos, a fim de tornar o ambiente menos pesado. Regressando ao seu quarto de enfermo, em vão excogitava um meio de aclarar a situação, concluindo por fim que toda tentativa nesse particular acarretaria mais graves problemas. Que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família? Pensou na pequena Beatriz, na atitude confiante de Jacques, no semblante grave e triste de Cirilo, e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos, para só confiar na providência divina. Daí a 4 dias, quando Alcione foi visitá-lo, indagou carinhosamente as suas impressões. Vou bem, disse ela resignada. Estou começando a compreender que, dia a dia, Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa. Damiano sorriu como que desencantado do mundo e ponderou. Tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade de tua mãe, mas julgo que nada se pode fazer por deslindá-la. Como discípulo do Evangelho, devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal, em hipótese alguma. Entretanto, nesse nosso caso, a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Compreendo, estou pronta para a batalha como sempre. Não te agastes com o dizer que a senhora Susana participou, a meu ver, da tragédia que infelicitou tua mãe? Posso lamentar, mas devo reconhecer que se Deus me pôs ao seu caminho, é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela. Que será? Não sei. De qualquer modo, porém, rogo a Jesus não me abandone. Reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios, mas os criminosos, padre, são mais desventurados que os sofredores. Mamãe, no leito da enfermidade pertinaz, goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Enquanto Rob nos alegra com seu afeto, Beatriz parece detestar a genitora, trazendo-a em constante acabrunhamento. Tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito. Antes, 1000 vezes, padecer a calúnia e o abandono que tisnar a consciência com a nódoa do crime. Este, padre Damiano, o quadro permanente que tenho diante dos olhos. Lembraste bem, murmurou o sacerdote, meneando a cabeça encanecida. Meu pai e a segunda esposa, prosseguiu a jovem, são profundamente infelizes na vida conjugal. Por vezes, longamente altercam sobre ninharias da vida social. Não raro, ele se afasta exasperado, enquanto ela se desfaz em lágrimas. Tenho a impressão de que Beatriz é o único elo que os mantém presos nos compromissos contraídos. Tudo isso não será uma lição bem amarga? O sacerdote considerou a exposição judiciosa e concordou. Tens razão. Contudo, minha filha, não fossem as circunstâncias imperiosas que nos impõem silêncio, haveria que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes.
Pode crer, porém, exclamou Alcione depois de refletir um instante, que a senhora Davenport está sendo punida todos os dias. Não poderemos, por certo, conhecer o grau da sua conivência no delito, mas tenho podido observar a sua luta expiatória. As meditações destes dias têm me ensinado que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis, mas como doentes necessitados de medicação constante. Não foi assim que Jesus nos tratou em sua missão divina? Tenho agora a convicção de que o Mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela moléstia da ambição e da tirania. Os judeus como enfermos da vaidade e do egoísmo, destruidores. E de certo terá visto em Judas um companheiro dementado, tanto quanto em Pilatos um irmão perseguido pela doença do medo. O sacerdote estava comovidíssimo. Tais interpretações lhe valiam como bálsamo confortador. E mal se recobrava do assombro quando Alcione continuou. Suponho legítima esta presunção porque a identificamos com a bondade do Cristo em todos os atos de sua vida e até nos derradeiros instantes da cruz. Conduzido ao madeiro entre dois ladrões, nos quais devemos enxergar dois doentes do mundo, bastou que um deles mostrasse o desejo sincero de melhorar-se, recobrando a saúde, e o Senhor lhe prometeu o paraíso. Sim, disse o religioso emocionado. Estas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado. Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos, porque as almas nobres, qual a tua, surgem na terra como partícipes das aflições do Cristo. O mundo prepara sempre um calvário para as vidas cristãs, mas o Mestre te reservará a coroa da vida. Não diga isso, o Senhor me atribui a bondade que lhe pertence. Estou muito longe de compreender verdadeiramente o Cristo, mas não obstante, certa de não ter vindo a este mundo para descanso e gozo fictícios. Aliás, nosso raciocínio deve ser claro. Se o Salvador veio à Terra provar os testemunhos mais ásperos, vertendo sangue e lágrimas, por que darmos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio? Damiano agradeceu com um olhar de júbilo íntimo. E dividindo a mocidade entre o palacete paterno e a humilde casinha materna, Alcione Villamil, em árdua tarefa, rogava a Jesus não abandonasse na dolorosa missão.